Boa tarde, companheiros e companheiras. Estamos de volta aqui, mais um programa da Causa Operária TV, mais um Histórias da Repressão, nesse Dia da Consciência Negra. Aqui no Rio de Janeiro é feriado, mas é um dia, um marco aí de luta do povo negro. Estaremos falando justamente sobre esse tema. Comigo aqui está o companheiro Antônio Eduardo, diretamente da Bahia. Quer se apresentar, companheiro? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Valnei aí na técnica. Boa tarde aos amigos e amigas da TV Causa Operária. E conosco também estaria hoje um convidado especial que ia falar sobre a luta do negro no Brasil, um convidado da Bahia. Mas ele não pôde vir porque apareceu aí mais uma mobilização de rua, né? Uma manifestação. Talvez o Antônio saiba exatamente qual é, porque o camarada também é da Bahia. E ele não pôde vir no nosso programa. Vamos ficar aqui nós dois, mas a gente vai. Pode falar. O nosso convidado hoje era o companheiro Hugo Damasceno, né, que é professor de História. Ele é militante do PCO na cidade de Santa Bárbara, uma cidade aqui no interior. Foi candidato a vereador. E ele é militante do coletivo João Cândido e também militante dos Educadores em Luta. Infelizmente não, mas ele está participando, na verdade, de um ato agora. O ato acabou se estendendo, o ato da consciência negra, e ele não pôde participar hoje. Vamos reagendar a participação dele para a próxima semana ou outro dia. Exatamente. Então estamos aqui nós dois, vamos fazer o programa. Mas antes de começar diretamente para a nossa temática do dia, vou dar uns anúncios aqui, né? Primeiro, eu queria pedir a todos os camaradas que estão nos assistindo para curtir e compartilhar o vídeo, né? A única forma que a gente tem de crescer o nosso canal, a gente que sofre boicotes constantes aí dos sites de internet, que a gente está à mercê, precisa essa ajuda de vocês para divulgar a imprensa operária. Além disso, também pedir para vocês se tornarem membros do canal, né? É uma força que vocês dão, um pequeno valor mensal, vocês conseguem bancar aqui todos os nossos gastos da Casa Operária, garantir que a gente tenha cada vez uma qualidade de imprensa cada vez melhor e com uma pequena contribuição mensal que vocês podem aí fazer se tornando membros. Também lembrar a todos que a gente tem o nosso site, né? O site da Casa Operária TV, cotv.com.br. Esse site aí tem todos os nossos programas, todos os nossos programas antigos também, você pode procurar lá com uma certa facilidade. E nesse site você um serviço de notificações que não costuma funcionar no YouTube, né, que costuma boicotar aí a nossa programação. Então nesse site a gente você consegue clicar no canto superior, né, e ativar as notificações dos programas. Então você sempre vai saber qual é o último programa que começou da Casa Operária TV, você vai poder lembrar, vai ver o título, vai ver se tem alguma coisa que te interessa, e aí você vai poder assistir o programa da Casa Operária TV. Então vamos passar para a nossa temática, né? Acho que quem estava acompanhando aí o Sinal 24 horas que a gente tem, né? Há pouco tempo estava passando o reprise de um programa de Tição, né? O nosso programa coletivo de negros do partido, e estava falando justamente sobre o Zumbi dos Palmares, que é interessante também porque o Dia da Consciência Negra é o dia do assassinato do Zumbi dos Palmares, né? Ele foi assassinado aí pela repressão contra o Quilombo dos Palmares, no estado na capital de Pernambuco, hoje em dia seria Alagoas. Lutou aí a vida inteira em defesa dos negros contra a escravidão, e foi assassinado no dia 20 de novembro. Hoje está fazendo 335 anos desse assassinato aí, desse grande figura da história brasileira, grande símbolo de luta, e justamente aí ele acabou se tornando o maior símbolo da luta do povo negro aqui no Brasil. Ele foi o líder aí da resistência do Quilombo dos Palmares. Então vamos entrar um pouco nessa temática aí do próprio quilombo, né? O que foi esse quilombo, o que significa isso, e depois a gente pode partir
para o resto da pauta, como você viu aí, vai passar pelo João Cândido, vai passar pela história aí da luta do negro no Brasil. Então, Ô, Vinícius, iniciando. uma Pode falar. questão importante, antes de você entrar na história, que é a questão da data, né? Por que comemorar o dia 20 de novembro? Na verdade, o 20 de novembro foi uma criação do movimento negro na década de 70, e o primeiro grande ato de comemoração foi em 1978. Em 79 começou a ter uma grande mobilização. Em 88, nós tivemos um ano que era o centenário da abolição da escravidão, e o movimento negro acabou insistindo bastante com essa data, né, que já era uma data importante na luta contra a ditadura militar. O problema é que a partir sobretudo, das comemorações dos outros 500, né, que foi os 500 anos, né, no ano 2000, um setor do movimento, já mais um movimento ligado ao movimento negro, eles negavam, né, a questão da participação, da mobilização no dia 13 de maio, né? Então você tinha, por um lado, o regime militar, sobretudo, passando a anedota, né, na verdade, uma história mistificadora de que a princesa Isabel libertou os escravos, e, por outro lado, nessa rejeição dessa visão, o movimento acabou por negar, como se a abolição fosse uma farsa. Então, se construiu o dia 20. Mas, na verdade, se nós analisarmos politicamente, o dia 13 de maio ela tem uma representação que foi, de certa forma, uma revolução frustrada. Né? O PCO, inclusive, tem alguns textos que analisam esse processo de abolição, que você tinha, além do processo parlamentar, né, controlado aí por várias figuras importantes, né? Joaquim Nabuco, um exemplo dessa luta parlamentar, mas nós tivemos também uma luta, sobretudo uma luta política, né? Os próprios quilombos, a luta do Luiz Gama e dos chamado Caifazes, né? Da luta pela libertação dos negros através da ação direta. Então, o movimento pela abolição, se você analisar no conjunto, ele não foi uma farsa, ele foi um movimento contraditório, de certa forma, uma revolução frustrada, porque não foi feita, por exemplo, a questão da reforma agrária, da terra para os negros, nada disso. Na verdade, já havia uma substituição dos negros escravizados pela mão de obra do imigrante, e aquele processo. A questão da comemoração do Zumbi dos Palmares, o coletivo João Cândido também participa disso por uma coisa importante, porque o zumbi representa, na verdade, um movimento de guerrilha, um movimento social mais amplo, inclusive, de defesa da população negra. Nós temos um texto, inclusive, interessante pelo companheiro Rui, que é o texto que fala Zumbi dos Palmares, o Espartaco brasileiro, colocando a grande dimensão política e social da luta dos negros através dos Zumbi dos Palmares. Pode continuar, Vinícius. Exatamente, essa questão aí da data é uma questão relevante. A gente, cronologicamente, vai voltar, né, para o 13 de maio, que é uma data importante. Mas aí, voltando para a questão do quilombo, né, para a gente se situar um pouco, a gente tem que pensar que eu falei, né, 335 anos, que é o aniversário do assassinato do Zumbi dos Palmares. Ou seja, ele foi assassinado em 1695. Isso aí na época aí do auge da colônia, né, da questão do plantio de açúcar no Nordeste. E o Quilombo dos Palmares, nesse período aí, já tinha mais de 100 anos, provavelmente. Né? Os, os, os primeiros relatos desse quilombo são de 1580 dessa década, né? Da década de 1580. Então você vê aí que foram 100 anos de resistência que foi o maior quilombo aí do Brasil, né? O Nordeste estava sendo ocupado há pouco tempo, né, pelos portugueses, né? A capitania de Pernambuco, que era onde se encontrava esse quilombo, que era maior do que Pernambuco, né, do que hoje em dia, né? Englobava aí Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba.
uma parte da Bahia, era um território grande, e se começou aí o plantio de cana-de-açúcar, e com esse plantio a escravidão, né? O modo de produção escravista começou com o tráfico de escravos, né? O sequestro aí dos, dos negros na África para serem escravizados aqui no Nordeste brasileiro, principalmente. E com a escravidão, né, com a existência dos escravos, já começou aí a luta de classes, né, como diria Marx, né, a história da humanidade da luta de classes. E uma das formas que essa luta mais se manifestava era justamente na fuga e na criação dos quilombos, né, os focos de resistência negra aí, principalmente, mas também tinha a presença dos indígenas e de uma minoria de brancos também que lutava contra o poder vigente na colônia que estava aí em Recife, em Olinda, Salvador, nas capitais principalmente e próximo do mar, onde se encontravam aí os engenhos de açúcar. Os quilombos se localizavam no interior, em regiões de difícil acesso, justamente para eles não serem aí facilmente atacados pelas forças da colônia. Então, foram 100 anos aí de quilombo, né? O Palmares, ele chegou aí a ter mais de 20 mil pessoas vivendo no quilombo. Na verdade, o quilombo se estendia por um território extenso, né? É, seria, era bem grande, tinha o plantio e tudo. E a, a, a Vila Maior, né? Que seria uma das concentrações de pessoas, né, que formavam o quilombo, eram cerca de 11 vilas, né, que formavam o quilombo dos Palmares. Isso daí é a localização dele hoje em dia, né, onde é lá no Alagoas, ele se tornou um parque aí que você pode visitar, parece uma visita muito interessante nesse marco aí de luta do povo negro brasileiro. Né. Essa localização aí é onde se encontrava a maior parte das pessoas, né, com cerca aí de 8 mil, quase metade, ou um terço dos moradores do quilombo dos Palmares, né? E somado a todas as outras vilas, dava mais de 20 mil pessoas. Que para o período era uma coisa muito grande, né? No Brasil não se tinha aí cidades grandes como se tem atualmente. Então era uma grande demonstração aí de resistência frente ao poder da colônia, né? Que tinha uma enorme força aí de negros revoltosos que não poderia ser aí possivelmente um foco aí de expulsar os próprios portugueses do Brasil. Para a gente pode parecer uma coisa um pouco absurda, porque a gente sabe como é que foi a história, mas isso foi feito no Haiti, né? 100 anos depois. Então a gente sabe que é possível uma rebelião de escravos crescer, ganhar força e vir a tomar o governo do regime colonial. Então, todo esse período de resistência, né, dezenas de expedições foram feitas contra o quilombo para destruir o quilombo, para reescravizar os negros ou escravizar aqueles que tinham nascido lá, né? Teve um período conturbado aí de guerra entre os portugueses e os holandeses, que os holandeses dominaram a capitania de Pernambuco. Então, essa guerra entre holandeses e portugueses permitiu que uma margem aí de manobra, né, para os escravos conseguirem fugir mais, e o quilombo cresceu muito nesse período. E aí, após a reconquista dos portugueses, né, eles garantiram o Nordeste, expulsaram os holandeses do Brasil, eles começaram aí as grandes investidas contra o quilombo dos Palmares. Então tivemos uma das grandes investidas em 1677, com um tal de Fernão Carrilho liderando essa investida. E essa foi uma das que realmente conseguiu afetar aí o quilombo militarmente. Eles se sentiram abalados, né? E a principal liderança na época, que era o Ganga Zumba, resolveu fazer um acordo com a coroa portuguesa, né? Que estava a sede mais próxima era em Recife, né? E fazer um acordo com a coroa portuguesa, desarmar o quilombo,
fizeram o acordo seria também que os escravos fugidos, né, os que não nasceram no Quilombo, poderiam ser reescravizados e as terras, uma boa parte das terras que o Quilombo administrava, seriam passadas aí para os latifundiários, para os senhores de escravos. Isso daí não foi nem um pouco bem visto, né, pela maior parte da população do Quilombo, e foi aí que surgiu a figura do próprio Zumbi, né? O Gangazumba acabou perdendo aí a liderança para uma figura que estava disposta a lutar até as últimas consequências. Esse foi o Zumbi dos Palmares, não queria fazer acordo nenhum, ia defender o Quilombo até a morte, que foi de fato o que ele fez, né? Então teve uma divisão, né? Uma divisão no Quilombo, a maior parte ficou com o Zumbi, poucas pessoas aderiram aí à política do Gangazumba, até porque, né, isso ia ser uma derrota muito grande, né, aceitar esse acordo. E aí o Zumbi começou a formar, isso foi em 1678, né? E aí o Zumbi formou um, um regime muito militar, né, tipo, com uma forte defesa preparada aí para não arredar o pé, para ficar no Quilombo até o fim, né? Não permitir que nenhuma tropa invadisse o Quilombo. O que aconteceu foi que para derrotar o Quilombo dos Palmares, o governo, a coroa portuguesa, contratou os bandeirantes de São Paulo. Os bandeirantes aí, liderados pelo Domingos Jorge Velho, foram os encarregados de destruir o Quilombo. E essa foi a última grande guerra, né, contra o Quilombo dos Palmares. Já em 1692, né, eles ficaram aí, ó, depois do acordo, eles ainda resistiram por mais de 15 anos. Levaram milhares de pessoas para invadir o Quilombo. De fato, conseguiram invadir. Conseguiram derrotar. O Zumbi fugiu. O Zumbi ficou lutando aí por mais de um ano, numa espécie de guerra de guerrilha, até que ele finalmente foi encontrado, capturado e assassinado no dia 20 de novembro. Então a gente vê que, de fato, ele fez o que ele se propôs a fazer, né, que era lutar até o fim, e foi o que ele fez. Mesmo após a derrota, a conquista das terras do Quilombo, a reescravização, o assassinato de milhares de pessoas, ele continuou lutando até a morte, e é por isso que ele é um símbolo da luta do povo negro no Brasil. A história é muito extensa, né? Não dá para, infelizmente, teria que ter um programa até maior do que o nosso para falar tudo sobre o Quilombo dos Palmares. Mas isso foi um resumo rápido para quem não tinha noção do que escutou a vida inteira, né? Falar, porque a gente escuta muito desde a escola, Palmares, Palmares. Esse foi um resumo do que aconteceu no Quilombo dos Palmares. Teria um comentário, Duda? Eu acho que o grande fator que leva exatamente ao Quilombo dos Palmares ser esse símbolo, né, de consciência, de mobilização da população negra é exatamente a luta política, a luta organizada e não se integrar de forma nenhuma. Então, esse exemplo histórico de Zumbi é algo importante. Agora, um dado que a gente tem que ficar atento é que nós estamos vivenciando um momento onde o setor chamado da direita civilizada, ou dessa direita, na verdade, direita golpista, através da Globo e vários outros órgãos, eles tentam se apropriar de tudo que é representação política dos trabalhadores, dos movimentos explorados. Então você vê a própria Globo fazendo demagogia, né, com o Zumbi dos Palmares, com a questão do negro. Algumas prefeituras, inclusive, estabelecem a questão do feriado, mas não como um reconhecimento, mas apenas como uma questão da seguinte forma: é como se aquele dia, o dia de hoje, é o dia exclusivo da questão do negro, como se fosse uma espécie de Dia das Mães, como eles tentam fazer com o Dia do Trabalhador, como eles querem fazer com o Dia das Mulheres. E aí o movimento negro tem um setor tem se adequado a esse tipo de política, né? Mas, em geral, tem uma resistência da população e esse símbolo do Zumbi dos Palmares é uma coisa fundamental, né? Foi utilizado, como eu fiz referência no início do programa, na luta do movimento negro, naquela ocasião o MNU e outros agrupamentos, em contraposição à ditadura militar. E hoje mantém a sua vigência como uma data importante da luta do povo negro.
Eu acho importante também dar uma continuidade a esse movimento do Quilombo dos Palmares, né? Porque é outra coisa que é comum a gente só ouvir sobre o tal do Quilombo dos Palmares. A gente sabe muito bem que até hoje existem quilombos, né, no Brasil, porque de fato o Brasil, visto que teve escravidão em todo o território, foi um país, teve resistência em todo o território, então se formaram quilombos em todo o território brasileiro. E esses quilombos continuaram resistindo aí nos próximos 200 anos de escravidão, após a morte de Zumbi, e nos próximos 130 anos, depois do fim da escravidão, eles continuam resistindo, né? Você vê disputas aí de terra com os quilombolas até os dias de hoje. E tem outros casos muito interessantes. Tem o caso do Quilombo Campo Grande, que é em Minas Gerais, que se aproximou aí do tamanho do Quilombo dos Palmares. E também é o nome do assentamento, né, que foi invadido esse ano pela polícia militar e despejaram aí centenas de famílias. Era o assentamento Quilombo Campo Grande, em homenagem a esse que foi um dos grandes quilombos do estado de Minas Gerais. E até o século XIX, que é muito pouco comentado também, existiam quilombos aí em todos os estados do Brasil, né? O famoso é o Quilombo Jabaquara. Esse Quilombo Jabaquara no estado de São Paulo, que liga aí com a história do próprio abolicionismo, né? É bom dar uma comentada rápida, o Antônio já pincelou, mas foi toda uma mobilização aí que teve uma das maiores lideranças, né? O negro, um ex-escravo, o Luiz Gama, que organizou aí o movimento abolicionista, a ala radical do movimento abolicionista. Na ala moderada também teve algumas figuras negras, como o José do Patrocínio, mas a ala radical foi liderada aí pelo Luiz Gama e se ele não tivesse tido uma morte precoce, teria assistido aí a vitória do movimento que ele criou, né? Porque ele morreu 8 anos antes da própria abolição. Mas foi um enorme movimento nacional, os de características revolucionárias, né? Os caifazes organizavam negros aí no estado de São Paulo, que era o estado que tinha a maior produção, né, de café, a maior quantidade de escravos, e organizavam a fuga em massa dos escravizados para visando acabar com a própria escravidão, né? Então eles organizavam essa fuga, os escravizados iam para o Quilombo Jabaquara, de lá eles eram mandados para o Ceará ou para outro lugar. No Ceará também foi outro movimento aí que garantiu a abolição 4 anos antes. E como o companheiro falou, né, toda essa mobilização teve uma característica de revolução frustrada, né? Então, foi uma... Eles conseguiam, por exemplo, não dar nenhum tipo de indenização para os latifundiários, né, para os senhores de escravos. Foi uma vitória, mas ao mesmo tempo não conseguiram as terras, não conseguiram os direitos políticos, né? Então, os direitos em geral, né, dos negros. Então, fizeram a conquista da abolição foi uma conquista incompleta, né? Mas deve ser uma data valorizada, uma luta valorizada que acaba sendo esquecida aí pelo movimento negro por acreditarem que só existe essa versão aí de que a família real era uma família bondosa que libertou os escravos, que é uma versão direitista completamente absurda, mas a gente não pode apagar a versão real, né? Que é a versão a enorme luta da população negra brasileira que garantiu a vitória da abolição, aí uma das maiores conquistas da população brasileira. Infelizmente também é um tema extenso, né? Não dá para falar muito. Se o Duda tiver um comentário, ou se ele pode passar direto aí para o nosso segundo grande tema, que é a revolta da Chibata. E o Só Almirante falar um Negro. pouco mais do Luiz Gama. O Luiz Gama ele foi filho da Luísa Maim, né? Um importante militante e participante de várias revoluções e mobilizações dos negros na Bahia. E o Luiz Gama ele tem a seguinte situação: o pai dele vendeu ele próprio como escravo, vendeu ele próprio como escravo. E o Luiz Gama ele era um advogado chamado advogado rábula, ou seja, advogado que não tinha não tinha diploma. E é muito famoso o fato de que o Luiz Gama ele fez uma defesa pública, né, argumentando a favor de um escravo que, em legítima defesa, acabou matando uma pessoa que o açoitava e que ele espancava e tudo mais. Então, esse fato foi importante, né? E o Luiz Gama, ele, além desse aspecto político, ele foi um importante
poeta, né? Ele tem um livro que chama Trovas Burlescas, né? O, o PCO publicou, as edições Causa Operária publicou esse, esse livro do Luiz Gama. Além disso, sobre esse acontecimento dos Caifás, você tem um livro, A Marcha de Afonso. Esse livro também foi publicado pelas edições Causa Operária, que explica exatamente esse movimento revolucionário que aconteceu, sobretudo na região de São Paulo, Santos, explicando esse caso do Jabaquara e tudo mais. Uma outra indicação biográfica é um livro chamado Flores, Votos e Balas. Esse livro ele vai explicar, inclusive, essa variação do aspecto cultural, né? Por exemplo, o movimento abolicionista, nós vamos ter uma figura como o próprio Castro Alves, né? O jovem Castro Alves é um setor do romantismo brasileiro que vai aderir à luta pela abolição. Nós vamos ter essa parte legal do voto, né? A legislação, que de certa forma era uma adaptação, né? Ao processo político brasileiro da época. O Império era dividido entre um gabinete conservador e um gabinete liberal, e contraditoriamente todas as leis, como a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, a própria lei Eusébio de Queiroz do fim do tráfico, quase todas as leis abolicionistas, né, no processo de abolicionistas, eram pelo gabinete conservador. Os liberais, eles eram liberais no nome, mas eles eram escravocratas. Então, o liberalismo brasileiro, ele tem uma tradição extremamente autocrática, né, escravagista e conservadora. Então, esse é um aspecto mais complementar, esse processo de luta da abolição. Em relação ao debate do João Cândido, né, inclusive o João Cândido é o nome do coletivo de negros do Partido da Causa Operária. Né? Na próxima edição do Jornal Causa Operária, que deve estar saindo aí na próxima segunda-feira, nós vamos ter uma história, né, um texto que foi publicado no jornal João Cândido, número 1, que é a história do almirante negro que pôs a República Velha e a burguesia de joelhos, que retrata exatamente a revolta da Chibata, um dos mais marcantes acontecimentos da história do Brasil. O acontecimento foi no dia 22 de novembro de 1910. A revolta da Chibata, como o próprio nome indica, né, foi uma revolta de marinheiros contra o uso da chibata, porque aconteceu o seguinte: a elite, ou melhor dizer, o setor que estava no topo da hierarquia do poder da burguesia, da marinha, era exatamente a burguesia, os setores, inclusive, oriundos da classe oligárquica do Brasil, né, dos latifundiários e tudo mais, eram filhos desses oligarcas, enquanto que a grande massa dos marinheiros era formada pela população negra. E imperava no interior da Marinha uma lei ainda baseada na escravidão, como um açoite. Um dado importante dessa revolta, né, que ficou eternizada naquela música, né, composta pelo Aldir Blanc e o João Bosco, né, o Navegante Negro, que foi uma música muito importante, colocando o papel e a relevância política desse acontecimento. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte: a Marinha brasileira ela tinha esse caráter, vamos dizer assim, de uma anarquia extremamente rígida, e a Marinha ela estava sucateada após a Guerra do Paraguai. Mas aí, no início do século XX, né, mais especificamente em 14 de dezembro de 1904, o Congresso Nacional autoriza o Estado do Brasil a comprar, de uma só vez, 12 encoraçados, 3 cruzadores e 6 caças-torpedos. Então, isso vai significar o seguinte, que você vai ter uma, uma modernização da Marinha Brasileira. E esses encoraçados, o São Paulo e o Minas Gerais, eram os mais famosos, eles eram considerados aí um equipamento de alto padrão tecnológico para a época. E aí, a partir dessa data, né, início do século XX, os marinheiros vão ter aí, a marinha vai se equipar,
E o ano de 1910, que acontece a Revolta da Chibata, é o ano da eleição presidencial. O governo acaba impondo, né, através daquelas eleições fraudadas, né, a eleição do Hermes da Fonseca, que era um militar, contra a candidatura do civilista Rui Barbosa. E acaba sendo eleito esse presidente de bombinha dura, representando as oligarquias do café com leite, apesar de ser um militar, não exatamente um oligarca. E aí acontece, no momento assim que ele toma posse, né, em dezembro de 1910, você vai ter uma situação de revolta. E o acontecimento, vamos dizer assim, o estopim que vai levar a revolta da Chibata é o fato que nenhum desses navios, né, desses encoraçados, um marinheiro, ele foi condenado a receber aí uma penalidade. E essa penalidade foi estabelecida no dia 13 de novembro, um pouco antes do dia 13 de novembro, e esse trabalhador foi obrigado a tomar 25. Geralmente, melhor explicar isso, os marinheiros eles tomavam 25 chibatadas. E nesse caso, eles aprovaram 250, quer dizer, esfolaram a pessoa viva, né? E aí essa situação levou no dia 13 de novembro à criação de uma verdadeira revolta no interior da Marinha Interior, especificamente dos navios que estavam ancorados aí no Rio de Janeiro, estavam nas margens da capital da República. E aí, por conta disso daí, foi feita uma mobilização e a Armada, ela inclusive apontou os canhões, né, dos encoraçados em direção à cidade do Rio de Janeiro. Foi uma verdadeira revolução. Por quê? Porque os encoraçados, pelo poder tecnológico que tinham, eles tinham um poder de fogo para, para torpedear e bombardear a capital da República. E aí, por conta desse impasse, o cadete, inclusive, eles foram obrigados a negociar e o governo, a mobilização só foi suspensa através de uma anistia. O Senado Federal, que àquela altura estava na capital da República, no Rio de Janeiro, organizado sobretudo pelo Rui Barbosa, que era chefe da oposição, organiza aí uma anistia aos marinheiros. Né? E só a partir daí que você tem o fim da revolta. Acontece que o próprio governo, eles acabam por não respeitar o documento, eles assinaram um documento de anistia e depois eles mesmos prendem, o governo prende as principais lideranças, tentando desarticular aí a mobilização dos marinheiros. Mas, de qualquer forma, esse acontecimento é um marco na história do Brasil, inclusive é um marco assim, muito pouco estudado, né? Na história do Brasil, nas escolas dificilmente você tem uma discussão, uma análise desse acontecimento. Mas, de qualquer forma, esse dado mostra aí, sobretudo, o papel da liderança do João Cândido, né, que lutaram e mobilizaram pela reivindicação da população negra e da população da cidade do Rio de Janeiro. Houve um apoio popular maciço, né, da população, dos morros do Rio de Janeiro, a essa revolta da Chibata. É isso aí, Vinícius. Eu acho bom lembrar também um caso que também é pouco relacionado, que é o caso da revolta da vacina, né, que também se deu aqui no Rio de Janeiro, majoritariamente pela população negra ali da região do Porto, que é mais ou menos onde também ficaria aí os marinheiros, né? Acho esse caso interessante, né? E o João Cândido, dizem que ele, durante as viagens aí da Marinha, né, que ele viajou pela Europa, para outros lugares do mundo, ele tomou ciência da revolta do encoraçado Potemkin, né? Aqui no Rio de Janeiro, na revolta da Chibata, tivemos um encoraçado Minas Gerais, e lá na Rússia foi o encoraçado Potemkin. Ainda não existia o clássico, né, do cineasta russo, esqueci o nome agora, como é que é? Eisenstein. Não existia o clássico do Eisenstein para a gente, né, ver e se inspirar.
Mas ele ficou sabendo aí no papo, na conversa, né, sobre essa revolta aí, dizem que isso deu uma inspiração para ele. E tem uma citação muito bonita do Oswald de Andrade, né, o escritor modernista, um dos principais nomes do modernismo no Brasil, né, quando ele estava morando aqui no Rio de Janeiro, ele era de São Paulo, né, mas ele estava morando no Rio de Janeiro, ele viu o primeiro dia da revolta da Chibata. Eu vou ler rapidamente aqui, é uma citação que eu acho bem interessante. Acordei em meio de uma maravilhosa aurora de verão, em novembro de 1910. A gente esqueceu de comentar, né, que é um aniversário de 90 anos, né, de 110 anos, né, da revolta da Chibata. Vai ser agora em novembro. Em novembro de 1910. A Bahia, esplêndida com seus morros enseadas. Eu vi na Bahia, frente a mim, navios de guerra, todos de aço, que se dirigiam em fila para a saída do porto. Reconheci o encouraçado Minas Gerais, que abria a marcha. Seguiam-no o São Paulo e mais outro. Todos ostentavam uma pequena bandeira vermelha. Seria toda, seria toda uma revolução numa aurora? Aí ele, né, cita aí a questão da bandeira vermelha, eu acho interessante, nunca tinha visto esse relato, mas você vê que uma tendência aí da esquerda no movimento, né? E aí ele continua. De repente vi acender-se num ponto do costado do Minas, e um estrondo ecoou perto de mim, acordando a cidade. Um estilhaço de granada bateu perto num poste da Light. Era contra a Chibata, a carne podre que se levantavam os soldados do mar. O seu chefe, o negro João Cândido, imediatamente guinado ao posto de almirante, tinha se revelado um hábil condutor de navios. A revolta teve o mais infame dos desfechos. Foi votada pelo Congresso anistia, mas presos eles foram massacrados e só escapou o almirante João Cândido. Não é bem assim, né? Isso aqui deve ser um relato de pouco tempo depois, porque o almirante João Cândido aí também sofreu várias repressões do governo aí, morreu apesar de ser uma figura hoje em dia famosa, né? Viveu aí uma vida desconhecida na pobreza, né, após a repressão que ele sofreu. Mas o que eu acho interessante do relato, primeiro que eu acho um relato bem bonito, né? Afinal, de um dos maiores escritores do Brasil, né? Então, se esperar que ele seja assim, um relato bonito. Ele fala que, né, de fato, eles atiraram a cidade, acertaram aí o poste da Light. Outra coisa que me impressiona é essa praga dessa Light, né, que ainda está aqui no Rio de Janeiro. Você vê que acontece no Amapá com essas empresas de, de energia elétrica privatizada. A Light é a empresa aqui do Rio de Janeiro que explora a gente vendendo a energia elétrica super cara. Eles, de fato, atiraram na cidade do Rio de Janeiro, acertaram a poste da Light. Tem uma igreja aqui no centro da cidade, na Lapa, no bairro da Lapa, que só tem uma torre, e dizem que ela só tem uma torre porque a outra foi atingida também por um desses disparos do Minas Gerais. Eu nunca consegui conferir, mas se for verdade, é uma história bem interessante, porque de fato é muito estranho uma igreja de 350 anos de idade só ter uma torre, né? Esperaria-se que ela tivesse duas torres. Mas é meio que uma história que se conta aqui no Rio de Janeiro sobre a revolta da Chibata. E aí é isso, né? Você vê que a cidade estava rendida mesmo, né? Eles estavam com os três maiores. Um navio desses tinha mil marinheiros, no Minas Gerais, né? E é uma máquina, né? Então você até pode relacionar como apesar dos militares terem essa disciplina, essa rigidez, essa 1.000 pessoas operando um navio é semelhante a uma fábrica, né? Você vê que eles adquirem uma consciência mais interessante, né? Que também é uma coisa que a gente acompanhou a revolta dos marinheiros. A gente viu, como eu acabei de falar, no encouraçado Potemkin, e teve a revolta muito importante também, que foi esse mês também, no mês de novembro, foi a revolta dos marinheiros na Primeira Guerra Marinha Alemã, que deu origem aí à Revolução Alemã de 1918. Também se iniciou com uma revolta de marinheiros. Então você vê que a Marinha, né, principalmente no início do século, acho, então eu não saberia dizer hoje em dia, mas tinha essa coisa mais combativa, uma coisa mais relacionada ao movimento operário, né, de você ter que
operar uma máquina enorme que é um navio de guerra. E aí ele descreve também muito bem a repressão que se passaram aí os marinheiros todos após a revolta, né? Apesar de eles terem conseguido, né, conquistar o fim da chibata, né? Eles uma duras com o que eles fizeram, né, de fato, que foi tomar a frota principal da marinha e render a cidade. Se eles tivessem uma reivindicação maior, uma experiência, uma organização, era capaz de ter conseguido muito mais do que só o fim da chibata, né? Mas esse é um marco aí, um evento muito, muito importante na luta do povo brasileiro, na luta do negro especificamente, né? E fez essa figura aí do João Cândido ser uma das figuras aí que não só dá o nome ao programa que vocês estão assistindo agora, como dá nome ao coletivo de negros do PCO, o coletivo João Cândido. Mais comentários nesses últimos minutos do programa, Antônio? Não, é convidar aí os companheiros e companheiras, né? Nós temos o coletivo do João Cândido, que realiza reuniões todos os sábados a partir das 16 horas. Esse fim de semana, especificamente, não vai ter essa reunião por conta da Conferência Nacional do PCO. Mas é isso aí, nós estamos colocar. Inclusive, hoje tem esse caso do Carrefour, né, onde um negro foi assassinado dentro do Carrefour por segurança, lá, pessoas ligadas à instituição. E existe, além como esse caso, vários outros que, sobretudo a violência policial, que coloca aí o problema da necessidade da luta em defesa do povo negro, e o coletivo João Cândido está aí se propondo a organizar e a discutir os problemas da população negra. É isso aí, eu agradeço a, a participação dos companheiros e companheiras na TV Causa Operária. Com você, Vinícius. Eu esqueci de falar que a gente tem um vídeo, né, Antônio? Que vídeo é esse que a gente tem para mostrar agora no programa? Do Hugo, né? Que ele mostrou, ele mandou o vídeo, dizendo: oh, companheiro, eu estou aqui, impossibilidade de participar do programa. Aí ele mandou um vídeo, ao caso da gente passar aqui nesse finalzinho, de uma ocupação de trabalhadores na cidade de Santa Bárbara, de um bairro popular lá. Protesto da população do bairro Nossa Senhora do Rosário, aqui em Santa Bárbara, revoltada com a divisão da cidade em duas partes, a cidade de baixo e a cidade de cima, pela estrada do DENIT. Nós temos nosso direito de ir e vir desrespeitado, nosso direito à cidade desrespeitado. As pessoas estão aqui protestando e reivindicando a construção de um semáforo, de escadas e rampas de acesso e de passagem de uma pista para outra, para a gente poder circular livremente de uma parte da cidade para outra. É isso aí, vamos lá, vamos à luta, pessoal. Opa, então, vocês viram o vídeo aí do companheiro Hugo. E a gente está, infelizmente, né, terminando o nosso programa de hoje, né? Então, antes de terminar, vou lembrar a todos que estão nos assistindo que o Histórias da Repressão, né, esse programa vai ao ar todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde, de 4 às 5. O próximo programa agora do nosso canal é 24 horas, né? É o J5, o Jornal das 5. Vocês vão poder assistir aí as notícias da tarde, as análises políticas, melhores análises políticas sobre as notícias dessa tarde, sexta-feira. Lembrar também a todos que não só existe a Causa Operária TV, como também existe o Diário da Causa Operária, que é o nosso jornal diário online. Vocês podem acessar através do causaoperaria.org.br e acompanhar aí diariamente as notícias da nossa imprensa. E nosso programa vai ficando por aqui. Vou agradecer a todos que nos assistiram, a todos os camaradas. Semana que vem estamos de volta com mais um Histórias da Repressão. É isso, um abraço a todos, até semana que vem.
строй. Второй интернационал существовал с 89 по 914 год до войны. Это время было временем наиболее спокойного и мирного развития капитализма, временем без великих революций. Рабочее движение окрепло и возмужало за это время в ряде стран. Но вожди рабочих в большинстве партий, привыкнув к мирному времени, потеряли способность к революционной борьбе.